Muito bem. Olha que interessante o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 5. Fala da parábola da vinha mar. Olha o que diz. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras, plantou-a de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Quer dizer, essa palavra que nos mostra o cuidado e a preocupação e todo o investimento que ele tinha em relação à sua vinha. Essa palavra nos mostra todo o cuidado dele do começo ao fim, começando desde a escolha da semente. Como está escrito, separou-as de vides escolhidas. Ele não pegou a semente de qualquer muda, ele não pegou a semente de qualquer planta, mas das escolhidas, dentre as melhores. Ele deve ter passado por toda a plantação, analisando uma por uma, comparando uma com a outra, até chegar a uma conclusão de qual vinha a semente ela iria ser tirada, de qual vinha a muda ela seria tirada. Ele deve ter feito isso aqui, ó, essa daqui é boa, mas eu tenho que comparar com aquela. Poxa, essa já não é tão boa, deixa eu comparar com aquela outra. Poxa, essa é boa, mas aquela ali também. Então, ele foi com isso eliminando toda a possibilidade de escolher uma semente ou uma muda que não fosse perfeita para aquilo que ele queria. Ele queria uma semente que fosse a melhor para o seu propósito. E quando ele achou, ele deve ter dito, é essa, encontrei, vai ser essa semente aqui. Ele a separou e antes de plantá-la, ele foi tratar a terra, porque não faria sentido todo o trabalho na escolha da semente e colocá-la em qualquer terreno, colocá-la em qualquer terra. Olha a preocupação dele, até com a terra, mesmo antes de plantá-la. Diz que ele sachou essa terra, preparou a terra, afofou, adubou, porque se não era qualquer semente, ele não iria colocá-la em qualquer lugar. Ele não iria perder todo o trabalho na seleção da semente, colocando numa terra sem preparo. Não era qualquer semente, não podia ser qualquer terra. Diz que no que ele sachou a terra, ele encontrou pedras. E o que ele fez? Removeu tudinho. Removeu todas as pedras. Antes de plantar a semente, ele já estava se preocupando com as raízes, amém? E ele cuidou de tudo. Cuidou de tudo para que as raízes não tivessem problema ou dificuldade na absorção de nutrientes, na absorção do que fosse necessário dessa terra para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Vou repetir. Não era qualquer semente, não podia ser qualquer terra e também não podia ter pedras. Então ele cavou, ele removeu as pedras daquele solo, pensando no crescimento dela. Diz que ele edificou no meio dela uma torre. Quer dizer, ele fez um cercado. Ele se preocupou com a proteção dessa semente, seja da ação do tempo, para que o calor do sol ou até mesmo a chuva não a sufocasse, não matasse essa semente, ou que a ação do vento derrubasse ou quebrasse ela na sua fase de crescimento, ou talvez da ação de algum predador. Poxa, deixa eu cercar a semente aqui, porque não é qualquer semente, eu tive todo um trabalho para achar essa semente. Que bacana, né? Você vê que Deus, ele pensa em cada detalhe. Você vê que aqui ele fez tudo, ele cuidou de tudo. E um detalhe é que ela ainda era uma semente. Olha o carinho, olha o cuidado. Olha quanta expectativa nessa semente. E ao mesmo tempo quanto investimento. Porque tudo isso foi um investimento.
tudo isso ele fez esperando que houvesse um retorno. Tanto que diz que assim que ele terminou de escolher a semente, sachar a terra, tirar as pedras, ele construiu uma torre e ao lado dessa torre um lagar. Lagar é onde se produz vinho. Depois de todo o cuidado, depois de todo investimento, ele fez um lugar onde ele, depois de fazer tudo por essa semente, depois dela crescer, depois dela desenvolver, ele pudesse colher os seus frutos e fazer o seu vinho. Ele não teria outra expectativa depois de tanto trabalho, a não ser essa. A expectativa dele era tão grande, mas tão grande, que ele construiu do lado da torre um lagar. Ela ainda era uma semente, e ele já pensando no seu bom fruto, tamanha certeza, por conta de tudo que ele fez, já tinha até um lugar para se colher o bom fruto dessa vinha que ele tanto cuidou. Reforço mais uma vez que ele pensou em tudo, desde a semente até o seu fruto. Ele pensou em tudo. E ele fez tudo porque ele tinha uma expectativa. Pensa na expectativa desse homem, todos os dias depois de ter feito tudo, esperando o tempo certo diante de tal investimento, porque tudo isso aqui foi investimento, a começar pelo tempo, porque todo esse preparo demandou tempo desse cultivador, desse agricultor. Todo esse preparo deve ter gerado gastos. Por isso a expectativa dos bons frutos. Sementes escolhidas, frutos bons, uvas boas. A expectativa era essa, para que ele também produzisse o seu bom vinho. E por que não, diante de tanto investimento, o melhor dos vinhos? Mas diz que o retorno não foi como esperado. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Uvas que não prestassem, tanto investimento para nada. Poxa, tanto cuidado para não ter retorno, tanto investimento para o resultado não ser bom, tanto investimento perdido. E o que você tem que entender é isso. Todo investimento, quando é feito, ele visa um retorno. Ninguém investe em algo para que não receba um retorno. O retorno sempre será avisado diante de qualquer investimento. Vou te dar um exemplo bem simples, de quem vende bala, de quem vende doce. Ninguém pega R$100 para comprar doces para vender e no final de um dia inteiro de sol, de chuva, de vários nãos, o dia inteiro, para quando chegar no final da noite ou no final do dia, ele contar o valor do dinheiro e só ter lucrado R$100. Não faz sentido ele investir R$100, se sacrificar o dia inteiro debaixo de sol, de chuva, tomando não aqui, não ali, e no final ter de retorno os R$100 que ele investiu. Da mesma forma, uma empresa que pega um funcionário sem estudo, capacita ele, investe nele com cursos técnicos especializados e dá para ele uma oportunidade de gerenciar algum setor, algo grande, um cargo maior dentro da empresa. A empresa investiu nele com treinamentos, disso, daquilo, e ele, no final de tudo, não trazer o resultado que a empresa esperava, seja diário, seja semanal, quinzenal, ou até mesmo mensal. O que você acha que pode acontecer? Tanto investimento para nenhum retorno. Então todo investimento visa um retorno. E essa vinha não correspondeu ao resultado quanto à parte dela. As uvas não foram boas, mas eram uvas bravas, não tinha doçura. Ele chegou até a se questionar: o que faltou que eu não pudesse ter feito? Poxa, eu fiz tudo. A semente foi melhor, de vides escolhidas. A terra eu tratei, eu sachei, eu adubei, tirei as pedras da raiz para que ela conseguisse tirar o nutriente, crescer, desenvolver. Construí uma cerca para proteger da chuva, do sol, dos ventos, de predadores. Poxa, acompanhei de perto todo o seu crescimento, desde a semente até a hora da colheita. Poxa, construí um lagar. Olha quanto trabalho eu tive. E o meu retorno é esse. Você está conseguindo entender onde eu estou querendo chegar? Você, nós, somos essa semente. E diante de todo investimento de Deus, quais têm sido os seus frutos?
Você tem dado frutos? Seus frutos têm sido bons ou ruins? Têm sido bons ou bravos? Diante de tanto investimento de Deus na sua vida, qual retorno temos dado? Porque tudo que Deus faz na vida de uma pessoa é investimento. Você vê que tem pessoas que chegaram na igreja, me desculpe o peso da palavra, carregadas de espíritos, com uma série de problemas espirituais, e a libertação dela não foi fácil não, tá? Foi uma luta. A pessoa deu trabalho para Jesus. É como está escrito em Isaías 43, 24. Me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste da tua iniquidade. Muita gente deu trabalho quando chegou na igreja. Deus trabalhou muito na mente, no coração da pessoa. Deus trabalhou muito e hoje ela está aí limpa, livre. Amém? Quantas pessoas Deus não tirou o desejo do suicídio? Pessoas que chegaram com vontade de se matar. Quantas pessoas não chegaram quebradas, com a vida financeira na lama? Deus tratou, Deus cuidou. Porque Deus olhou para a pessoa como aquela semente. Como esse cultivador olhou para a semente que ele selecionou, indo de árvore em árvore até chegar na melhor. Deus olhou para você como essa semente. Colocou você numa terra boa. Tirou você do mundo e colocou você na presença dele. Tirou as pedras para sua raiz não sufocar. Tirou de você os seus medos. Tirou de você os seus complexos. Tirou de você os seus traumas. Você se sufocava em meio de um monte de coisas. Deus tirou as pedras. Pedras essas que muitas vezes fazia você tropeçar e você cair. Quantas recaídas você não teve? Deus tirou de você dúvidas e te injetou fé. Hoje você tem fé para você e para ajudar outras pessoas. Deus te colocou uma cerca, ou melhor, Deus se fez a tua cerca. Cercou você, te deu a proteção dele. Ele investiu em você a cruz. Trouxe salvação para você, para sua alma. E hoje você não é mais aquela pessoa de antes, você tem paz. Você tem dignidade, a tua dignidade foi recuperada. Porque quantas não são as pessoas que chegam até Jesus sem dignidade nenhuma? Deus te deu o maior investimento de todos, investiu em você o Espírito Santo. Tem investimento maior do que esse? Você ter a totalidade de Deus em você? Só que ele busca em você o fruto, e ele quer achar esse fruto em você, e ele não acha. Você sabe qual o fruto que te falta, todo mundo sabe. Então não há retorno, não há reciprocidade com o Espírito Santo. Muitos têm errado nos frutos, como essa planta. Ela conseguiu até deixar de ser semente, ela germinou, como muitos nasceram de Deus. Essa semente até cresceu, virou planta, como muitos viraram servos, desenvolveram. Mas na parte do fruto, muitos não conseguem, muitos têm falhado. Conseguiu até algumas etapas, mas o que realmente interessa ao Espírito Santo, o que de fato importa para ele, que é o fruto, as pessoas não conseguem, dão mau testemunho. Ele fez o que fez para o fruto ser bom. E a pessoa não tem tido esse entendimento. Na parte principal, o que realmente importa, no que realmente interessa, ela não consegue, ou não está conseguindo. Paulo deixou isso bem claro. Filipenses capítulo 4, 17. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Não adianta se não houver fruto. O crédito não aumenta com Deus. O crédito com Deus não aumenta. A pior coisa é uma pessoa sem credibilidade com a outra. Agora imagine com Deus. Imagine a pessoa não ter credibilidade com Deus. Não decepcione o Espírito Santo. Tantas coisas investidas em você, traga o retorno. Atenda às expectativas do Espírito Santo. Para finalizar, olha o que diz o versículo 5. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiro, abrolhos. Às nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel.
E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo. Eis aí quebrantamento da lei, justiça e eis aí clamor. Você vê que Deus já começa tirando a proteção. E é quem que nos protege? De todos os investimentos, o maior e o principal é o Espírito Santo. E já começa sendo tirado. Aí já era. Tudo porque não corresponde à expectativa de Deus. Olha, você não é um investimento que deu errado. Creia nisso. Você é um investimento caro. O bem mais caro do Espírito Santo é você. O que de mais precioso o Espírito Santo tem é você, é a sua alma. Amém? Você é um dos maiores investimentos de Deus. Olha quanto cuidado Ele teve para com apenas uma semente. Olha quanto cuidado Deus teve e tem tido com você, desde o arrependimento à sua conversão. Faça um raio-x, desde o seu batismo nas águas ao batismo com o Espírito Santo, desde o Espírito Santo aos dons. Então traga retorno, seja testemunha de Cristo, porque saindo a sebe, caindo os muros, você fica vulnerável aos predadores, vulnerável aos ventos, às chuvas, ao sol. Você ficará refém dos seus problemas. A terra que antes estava adubada, afofada, ficará dura, seca, com pedras novamente. Você será apenas um galho seco, um tronco seco, na presença de Deus, dentro da igreja, na presença de todos. Árvores sendo tomadas por espinheiros, por parasitas, os espíritos voltando para a pessoa. E é o que mais temos visto dentro da igreja. Troncos secos, galhos secos, porque fala da casa de Israel, fala dos homens de Judá, pessoas que tinham tudo para serem pessoas abençoadas dentro da igreja e não são. É o fruto é o mais importante. Deus investiu na semente com a expectativa do fruto nela. Teu lagar foi feito, assim como foi feito para essa semente, para que o bom fruto virasse um bom vinho. Quando Deus te escolheu como semente, Ele também já preparou o seu lagar para colher o seu bom fruto. É isso que Ele espera de nós. Serão esses bons frutos que prestaremos conta, porque para Ele o que realmente importa é isso. Mais do que venhamos dar testemunho, que sejamos testemunha. Minhas atitudes, o meu caráter, meu proceder, minha forma de pensar e agir, dê fruto. E tenha sempre credibilidade com Deus. Vou repetir, você não é um investimento que deu errado. Você é um investimento que Deus quer que dê certo. Você é um investimento caro. Deus investiu em você. Deus escolheu você. De tantas sementes, você foi a que Deus escolheu. Olha quanta gente na sua família. Olha quantos amigos você tem. Olha quantas pessoas você conhece. E olha quem Deus escolheu. Então, traga retorno, dê frutos. Se não tem sido bons, repara, conserte. Essa palavra é para correção, porque Ele quer continuar cuidando de você, tá bom? Fique na fé, que Deus te abençoe e creia, você não é um investimento que deu errado, é o maior investimento de Jesus, tá bom? Jamais me esquecerei.